A comunicação se encontra em um só lugar, aqui no Voxcast Floripa. Eu sou a Mari Gonçalves, gestora da Voxfil Floripa, e dou voz à minha vida, dando voz à vida das pessoas. Uma das coisas muito interessantes que a gente utiliza no nosso dia a dia, e que muitas vezes a gente nem percebe, são as analogias. Ela compara universos, mundos diferentes e trazem simplicidade e conexão na fala. Mas calma, não vou continuar falando, não. Eu trouxe hoje um convidado, uma pessoa assim, que vai poder destrinçar esse assunto junto comigo, que depende muito dessa clareza no dia a dia, dessa precisão e de conversas assertivas para proteger, orientar e tomar decisões na sua rotina. De resolvedor de problemas no suporte a formar especialistas. Ele é apaixonado por tecnologia e hoje atua na área de treinamentos da Sevent, garantindo que os softwares de segurança sejam compreendidos com clareza e provando que a comunicação potencializa qualquer carreira técnica. Engenheiro de computação por formação e comunicador por vocação. Ele veio mostrar para nós que a analogia é uma ferramenta muito poderosa para transmitir esse conhecimento. Pai do Paulo André, da Ana Júlia, esposo da Ana Paula. Seja muito bem-vindo, Rony Guimarães. Muito obrigado, Mari. É um prazer. Estou muito feliz em estar aqui no Voxcast para contar um pouquinho da minha história, das minhas experiências, de todo esse aprendizado que eu utilizo hoje, de todo esse aprendizado que eu conquistei na Vox e utilizo hoje no meu dia a dia. Que legal. Seja muito bem-vindo. Vai ser muito legal esse papo, até porque a gente Com vai falar de certeza. analogia. Analogia é divertido Sim, e é simples da gente entender. E é muito legal porque quando a gente começa a entender que comparar e aproximar mundos diferentes, começa a se evitar ruídos na comunicação, a gente fortalece as relações, seja pessoal, profissional. Mas vamos lá. Justamente por isso, Rony, você consegue lembrar de algum momento que alguma analogia simples ajudou a resolver algum problema complexo dentro do seu trabalho? sim. Nos meus treinamentos, nas minhas certificações, geralmente acontece muito isso. Eu lembro de um treinamento recente que eu ministrei lá na empresa, foi um treinamento interno, que era de integrar centrais de alarme no nosso software de controle de acesso. E como por ser um treinamento interno, tinha muita gente que não era técnica, muito funcionário que não era técnico. E eu precisava passar o contexto para eles. E como é que eu ia fazer isso? Né? Como é que eu fiz isso? Eu usei uma analogia em cadeia. O que é que eu fiz? Como o sistema de alarme ele tem vários itens, vários dispositivos, eu peguei a analogia em cadeia e exemplifiquei fazendo uma analogia com a anatomia humana. E aí eu expliquei para eles, olha pessoal, o painel de alarme aqui é como se fosse o cérebro. Então é ele que recebe as informações, ele que toma a decisão. Os sensores são os membros. Então é o sensor que vai tocar, vai ver. E a sirene é a fala. Então, se não o, o, o corpo não está legal, a boca ela vai falar, né? Então eu fiz essa analogia lá e eu percebi que depois disso o treinamento ele começou a fluir melhor, porque eles se conectaram. Quando a gente traz algo complexo para o simples do dia a dia, a pessoa ela acaba entendendo qualquer coisa. E olha, ele trouxe uma palavra chamada analogia em cadeia. Se você nunca ouviu falar, vem pro pós da Vox, que você vai ouvir, vai conhecer muito bem essa ferramenta, que é maravilhosa, né? Sim. Muito bem utilizada. E me diz o seguinte, nessa área de segurança, tanto pública quanto privada, é comum você ter que lidar com alguns assuntos técnicos, delicados. Então, como que as analogias lá podem te ajudar nessa conversa? Para quem está fora da área de campo também, me conta um pouco sobre isso. A analogia, ela não só ajuda, como é essencial nessa minha área. Porque eu preciso trazer a parte técnica, toda aquela informação que está nos manuais, eu preciso traduzir de uma forma que o meu aluno entenda. Então, a analogia ela é fundamental na minha área, no caso, que eu transformo ali o techniquez, né, em algo mais simples, de fácil entendimento. E eu lembro muito quando eu comecei na Vox, há 5 anos atrás, quando a gente falava de oratória, no final de uma pandemia. Na época, eu trouxe a franquia da Vox de São Paulo para Florianópolis, então não existia Vox Show em Santa Catarina. As pessoas ainda não tinham essa cultura do LinkedIn que veio muito sobre soft skills, hard skills. E às vezes eu falava de oratória, as pessoas achavam que, ora o quê? Eles achavam que era oratória de orar. A oratória mesmo de orar.
e elas não entendiam. E aí eu explicava para a pessoa muito bem assim, ó, não, eu tô falando da tua habilidade de comunicação, mas o que que é isso? Porque não era cultural. E aí eu explicava muito simples pra pessoa. Sabe quando você vai falar com teu filho, e aí você só olha pra ele com uma cara amarrada e não precisa falar nada? Aí ela, aham, ele já sabe tudo? Exatamente. É isso que acontece. A oratória é esse conjunto de expressões que trazem uma mensagem pra você no final. E aí, como que é o poder da analogia? Porque a Sim, analogia ela vai trazendo conceitos, universos, comparações e clareza, e a pessoa se sente pertencente. E a partir do momento que eu te trago para minha comunicação e você pertence à minha comunicação, o que que acontece? A comunicação em si influi, a mensagem flui, sim. a relação realmente valida. E me fala um pouco assim também, Rony, quando que você percebe que os analogias deixa tudo mais didático, mais claro, menos complexo e compreendido. Como que você faz isso para levar isso no seu dia a dia? Você deixa algumas analogias de bolso? Como que é o teu esquema? Bom, eu gosto muito de repassar conhecimento. E nos meus treinamentos, eu gosto de desenhar para exemplificar, gosto de trazer imagens, mas muitas vezes isso não é essencial. E daí que entra a analogia. Eu vim da área de suporte. Antes de eu migrar para a área de treinamentos, eu atendia o cliente. Então eu tinha que ensinar ele, na verdade eu tinha que resolver para ele o problema. Hoje eu tenho que ensinar ele a resolver o problema. Então, quando eu nos meus treinamentos, o que é que eu faço? Eu pego, tento eu tenho os materiais, já trabalho todo aquilo que eu preciso repassar para eles e tento trazer o máximo de analogia possível para que a pessoa entenda o que eu estou falando. Muitas vezes, como eu vim da área técnica, do suporte, eu falava muito tecnicamente nos meus treinamentos, muito tecnicamente. E eu acabava percebendo que muitas coisas o aluno não entendia. E ele pegava manualmente ali, automaticamente, na verdade, ele só anotava, já com aquele receio de que ia cair aquele termo na prova. Uhum. Só que no momento que eu pegava, eu percebia isso, eu não, espera aí, eu preciso melhorar a minha comunicação, eu preciso melhorar os meus argumentos. Que foi aí um dos motivos que eu procurei a Vox2U para treinar essa comunicação, essa oratória, as técnicas. E a partir disso eu consegui melhorar, posso dizer que até mesmo 100% meus treinamentos. Porque imagina a pessoa que era da área do suporte, migrar para uma área de treinamento e não ter esse conhecimento, né. Não basta só saber o que o software faz, tem que saber repassar esse conhecimento para frente. Eu estava falando e eu pensando assim também, quanto que a comunicação ela é emoção. Então a gente estava conversando aqui, antes de gravar, começa, vai ligar a câmera. Vem aquela ansiedade natural. Vou falar com o filho. Aí eu já tô estressada porque eu já falei pra não fazer aquilo e tá repetindo. Às vezes eu tive aquele atrito dentro da empresa. A comunicação, ela verdadeiramente, ela é afetada pela emoção. E aí quando a gente não entende essa gestão de emoção e a forma com que está sendo expressado, isso também gera um choque muito grande. E aí eu acredito que, por mais que às vezes a gente tenha uma boa intencionalidade de tornar uma informação mais acessível, dependendo do treinamento, dependendo do momento, de um feedback, de um posicionamento, as conversas difíceis, as situações que nos acontecem, os conflitos, eles vão gerar para nós todo esse desconforto se a gente não estiver atento ao que a comunicação como um todo faz. E aí acho que é muito importante, da mesma forma que a gente se prepara para uma palestra, para uma venda, para uma apresentação, é também se preparar para um feedback, para uma conversa madura com a esposa, com os filhos. É também se preparar para as relações de amizade, porque vai ter emoção envolvida. Sim. Eu, trazendo esse contexto, eu queria saber do ponto de vista, né, como ajudar tudo isso, baixar poeira, para fazer a coisa fluir, acontecer. Como que tu vê tudo isso na comunicação? Hum. Na comunicação, você já ouviu falar do espírito da escada? Desse termo? Não, me conta Eu mais. já fui muito afetado por esse espírito da escada. Para quem não conhece, esse é um termo que foi falado por um filósofo francês, o Denis Diderot.
onde ele diz que em uma conversa social, só depois que termina essa conversa, que tu tá indo embora, descendo a escada, que tu lembra daquilo que tu poderia ter falado numa conversa difícil. Dá uma raiva, né? Quem nunca que Quem nunca? atira a primeira Então pedra? já fui muito afetado por esse espírito, sabe? De estar ali num feedback, recebendo feedback ou dando um feedback numa conversa difícil e a palavra ela fugir da cabeça. E quando eu estava descendo a escada, indo embora, vinha ela na minha cabeça. Só que eu aprendi na Vox uma técnica que é a pausa, aquela pausa estratégica, onde é melhor pausar ali uns 3 segundos, dar aquela respirada para lembrar o que quer falar, para vir ideia, do que se arrepender depois, né, lá na escada. E acho que muito da comunicação é o auto-perdão também. A gente vai aprendendo na jornada, como a gente, na Vox, começa do princípio de que eu tenho que subir no palco e errar, eu tenho que me expor, eu tenho que me validar, eu tenho que experimentar. Aí a gente começa com essa jornada do auto-perdão. A gente consegue começar a falar, tá bom, mas eu já melhorei. Ó, mas tá, não foi tão legal, mas eu já saí de um outro lugar. A gente começa a se autocomparar nesse princípio para poder literalmente. Não, peraí, tô nervoso, deixa eu respirar aqui, deixa eu deixar a poeira baixar, deixa eu utilizar a meu favor essa ferramenta, essa comunicação, para que a coisa flua. E assim, de que forma, Rony, a Vox to You transformou a sua maneira de influenciar as pessoas ao teu redor? A Vox ela foi essencial, foi a virada de chave na minha comunicação. Eu já sabia a parte técnica, porém eu precisava aprender a repassar esse conhecimento. É uma coisa que eu gosto, que eu amo, é repassar o meu conhecimento. Eu acredito que o conhecimento, ele só é válido quando colocado em ação e quando repassado adiante. E a Vox foi essa virada de chave. Para exemplificar, eu vou usar mais uma analogia. Agora eu vou usar a analogia numérica, a de grandeza numérica. Depois que eu migrei para a área de treinamentos, eu já certifiquei 423 pessoas. Se a gente olhar esse número, parece pouco. Só que as turmas são pequenas, são turmas focadas em realmente dar atenção aos nossos clientes. E se a gente for pegar esse número de 423 pessoas, é equivalente a um Boeing 747 lotado. Sabe aquele Boeing de 2 andares? Uau! Então imagina aquele Boeing lotado, eu ter ensinado cada uma das pessoas que estava ali, cada passageiro. Só que tem um detalhe, eu não peguei eles e só dei uma volta de avião. Eu ensinei eles a pilotar o avião. Uau! Então eu transformei os nossos clientes, né, em pilotos, para que cada um conseguisse instalar, configurar, manusear, resolver o problema que tiver, utilizando as ferramentas, os softwares de segurança eletrônica da Cebit. Então, eu não conseguiria formar esses pilotos se não fosse todo o conhecimento que eu tive na Vox. E aproveitando esse momento, eu quero aqui deixar um agradecimento especial para a minha facilitadora, a grande e a maravilhosa Fabiola Araújo. E todo o time da Vox, inclusive você que sempre esteve ali dando total apoio quando a gente ia ali fazer aula. Que bom, muito obrigada. E essa analogia ficou boa, hein? Guarda no bolso e utiliza, porque vai ser sucesso, com certeza. E você que tá me ouvindo, imagina se eu quisesse pregar agora, aqui nessa parede, um quadro. Ia adiantar eu ter uma chave de fenda nesse momento? Ou eu preciso de um martelo? O importante é que dentro de uma caixa de ferramentas, eu tenho várias ferramentas para serem utilizadas em momentos diferentes. Assim é a Vox para a tua comunicação. Cada experiência, cada ferramenta vai te dar uma nova caixa, para que em qualquer situação você tenha como utilizar da forma certa. Então deixa eu te fazer o convite, vem ser Vox to You também. Segue a gente nas redes sociais, @vox2u.florianópolis. Quiser me conhecer lá nas redes sociais, @Voz da Mari. E eu queria te agradecer muito, Rony, por toda a parceria, por todo o carinho. E sempre que te via chegar na escola, eu via a evolução pelo olhar.
quando a pessoa contagia o ambiente. E que você continue levando aí suas analogias, os treinamentos, daqui a pouco para 2 Boeings, quem sabe até um Opa! cruzeiro. Sim, sim, Vamos sim, para um boa. cruzeiro, vamos para um cruzeiro. Vamos, vamos. Como a gente te encontra nas redes sociais, Rony? Instagram, Rony Guimarães, Rony com Y e Guimarães com 2 S no final. Muito bem, então segue a gente lá e já sabe, transformar o teu mundo através da comunicação é a forma mais fácil de alcançar o sucesso. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.